Olá, mulheres lindas e abençoadas. Jamais se esqueça, mulher, do quanto você é importante, especial e amada pelo Senhor. Vamos então para o nosso devocional de hoje, Provérbios capítulo 14. Esse capítulo é cheio de segredos, né? Então não deixe de ler ele todo. Nós vamos tentar pegar alguns versículos para não ficar tão grande esse áudio, porque ele é repleto de segredos pra gente e vale a pena ler ele todo. Amém? Vamos lá então, no finalzinho eu vou voltar no primeiro versículo, mas vamos no 2, que diz assim: quem anda direito teme o Senhor. Ou seja, andar direito, fazer as coisas corretas é temer ao Senhor. Versículo 8: a sabedoria do homem prudente é discernir o caminho. E o versículo 12 diz assim: há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então, vários versículos aqui vão falando sobre caminho, sobre o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que buscar. Então, nós temos que buscar andar direito, temer ao Senhor, ser prudente para discernir o caminho certo a seguir. Porque existem vários caminhos, existem várias formas de se viver, mas várias formas te levam à morte. Várias escolhas te tiram a alegria. Mas o caminho do Senhor, porque Ele é o caminho, isso que a gente precisa entender, que Jesus é o caminho. E se nós buscamos a Ele, nós clamamos a Ele, nós temos vida. Amém? Como diz no versículo 15, o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. E o início do próximo versículo, que é o 16, diz assim que o sábio, ele é cauteloso, ou seja, ele toma cuidado. Por quê? O versículo 18 vai complementar para nós, que diz assim: os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Ou seja, existem vários caminhos, nós precisamos de discernimento para seguir o caminho certo, que é o Senhor. Mas nós não podemos acreditar em qualquer coisa, nós precisamos ser prudentes e principalmente ser cauteloso, ser sábias, ser cautelosas, tomar cuidado, saber onde pisa, se aquilo ali é seguro, se aquilo ali vem de Deus, porque se vem de Deus, tem firmeza. Amém? Versículo 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva pobreza. Então aqui nos ensina o quê? Que o trabalho, por mais cansativo que ele seja, ele precisa ser proveitoso. Ou seja, você precisa ter alegria naquilo que você faz. A gente precisa ter prazer naquilo que a gente faz. Para quê? Para nos dar alegria. Amém? Versículo 26 e o versículo 27 diz assim: aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Ou seja, se nós tememos ao Senhor, nós estamos seguros. Nós temos um refúgio, tanto para a gente, quanto para a nossa família, quanto para aqueles que estão perto de nós. Se nós tememos ao Senhor, o mais interessante é que nós não vamos simplesmente ter uma fonte. Não, nós vamos ser, nós vamos dar, nós vamos passar essa fonte de vida que é o Senhor. E vamos estar livres da morte e livrar as pessoas disso também. Porque tudo aquilo que nos toca vai tocar os outros. Amém? Versículo 33 diz assim que a sabedoria
repousa no coração. E o versículo 32 diz assim: quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados, os justos, porém, até em face da morte, encontram refúgio. É desse refúgio que nós estamos falando, de que quando a gente teme ao Senhor, nós temos um refúgio, mesmo numa calamidade, onde muitos são destruídos, onde muitos perdem a esperança, perdem a fé, perdem a confiança, nós permanecemos seguros no Senhor, até em face da morte, até com uma notícia ruim, até com uma notícia desagradável, nós temos refúgio, porque o nosso refúgio é o Senhor. Amém? E tudo que nós estamos buscando aqui, lendo Provérbios todos os dias, buscando do Senhor sermos mulheres melhores, é porque nós queremos ser sábias. Porque lá no primeiro versículo do capítulo 14, é um versículo tão conhecido, mas que nós precisamos guardar no nosso coração e não ficar apenas no saber, mas no fazer. Nós precisamos ser mulheres sábias e não tolas, porque diz assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Então nós temos que buscar do Senhor sermos mulheres sábias, termos entendimento, discernimento do Senhor, sermos prudentes para edificar a nossa casa. Mulher querida, você é responsável por edificar e não destruir. Nós temos o poder nas nossas mãos de edificar, mas temos também de destruir. Qual que é a nossa escolha nesse dia de hoje? Qual que é a sua escolha hoje? Edificar ou destruir? Ser sábia ou ser tola? Que hoje o Senhor venha nos despertar para aquilo que a gente achava talvez impossível. É tão difícil edificar minha casa. Às vezes as coisas acontecem e eu só consigo explodir na raiva, brigar, xingar. Não. Senhor, de agora em diante nós vamos nos calar. Nós vamos deixar que os nossos joelhos falem. Deixar que a Tua palavra fale através das nossas atitudes. Amém? Então eu te convido a pedir ao Senhor isso hoje, para que nós sejamos sábias e não tolas, para que nós venhamos edificar e jamais destruir, que nós venhamos ser responsáveis pelo marido exemplar que vamos ter, pelo marido cuidadoso, pelo pai amoroso, pelos filhos melhores, inteligentes, educados, bons, amáveis, por uma casa linda onde as pessoas têm prazer de estar, porque a presença do Senhor está, porque ela é um pedacinho do céu, porque ela é um pedacinho da presença do Senhor, porque quando alguém passar perto de nós, vão sentir algo diferente, que é a presença do Senhor. Amém? Eu oro por isso e peço isso em nome de Jesus. Tenha um lindo